vida é cheia de altos e baixos, e isso é especialmente verdadeiro para os cristãos. A Bíblia nos mostra diversos exemplos de pessoas que enfrentaram dificuldades e adversidades, mas permaneceram fiéis a Deus. Um desses exemplos é Jó, um homem justo e temente a Deus, mas que passou por uma série de provações que testaram sua fé e sua capacidade de perseverar em meio às dificuldades. A sua história é um apelo importante de que, como cristãos, podemos enfrentar tempos difíceis, mas que podemos encontrar força e conforto em nossa fé. Neste estudo, vamos conhecer a história desse personagem bíblico, suas características e as lições que podemos aprender com sua história de fé, fidelidade e humildade. Quem foi Jó? Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta. Porém, uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é a de que Uz ficava em uma região a leste de Judá e talvez fronteiriça com o deserto. Porém, era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura, conforme Jó, capítulo 1, versículo 3 e 14. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. Jó 1, versículo 1. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto e viveu na terra em sua geração. Jó, inicialmente, tinha 7 filhos e 3 filhas. Porém, no total, ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante o período de intenso sofrimento a qual ele foi submetido. Mas depois, Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa. Segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Jó 1, versículo 4. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Jó, capítulo 1, versículo 5. Em que época ocorreu a história de Jó? Essa pergunta é muito difícil de se responder, pois não há como determinar com certeza quem foi o autor do livro que traz o seu nome, nem mesmo a data em que foi escrito. Existe uma referência a Jó no livro do profeta Ezequiel, onde ele o menciona ao lado de Daniel e Noé. Existe alguma possibilidade do Daniel mencionado por Ezequiel não ser o profeta Daniel, mas sim um heróico rei mencionado num texto ugarítico e viveu numa época muito remota? Se for este o caso, então Jó viveu em uma data tão recuada quanto os outros 2 personagens. A melhor probabilidade é a de que Jó tenha vivido na era patriarcal. Pelo menos é isto que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, como por exemplo o fato dele ter vivido cerca de 2 séculos, Jó 42, versículo 16, e o papel que desempenhava semelhante ao de Abraão como sacerdote da família, conforme Jó 1, versículo 5 e Gênesis 15, do 9 ao 10. A riqueza de Jó. Jó possuía grande riqueza e desfrutava de alta posição social. Algumas lendas antigas sugerem que Jó tenha sido um rei, porém não existe qualquer fundamentação para tal sugestão e devemos rejeitá-la. Além do mais, se Jó fosse um rei, provavelmente o relato bíblico nos informaria, visto que o texto se preocupou em fornecer detalhes acerca da riqueza que Jó possuía. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande de gado na época que Jó viveu certamente representava um imponente patrimônio. Para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos a seu serviço, de modo que, somando tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó, capítulo 1, versículo 3. O sofrimento
e a paciência de Jó. Antes de falar do sofrimento de Jó, uma grande revelação nos é dada pelos acontecimentos que vão se seguir. Devemos perceber quão grande é a influência do mundo espiritual no mundo físico e que o mundo espiritual literalmente controla os acontecimentos do mundo em que vivemos. Veremos a seguir como Satanás pode agir nas condições climáticas para provocar tragédias, na mente de pessoas para provocar o mal na vida de alguém e até mesmo na saúde, colocando doenças. Fiquem sóbrios e vigilantes, como disse o apóstolo Pedro em 1 Pedro 5, do 8 do 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Portanto, devemos vigiar e resistir-lhe firme na fé. Segundo o texto bíblico, num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão filhos de Deus nesse texto é a de que se trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Jó, capítulo 1, versículo 7. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que foi Deus que iniciou a conversa sobre Jó, mas o intuito não era provar Jó, e sim dar testemunho do temor e fidelidade de Jó. Ou seja, Satanás acabou escolhendo Jó em virtude do testemunho do Senhor. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere toda a sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir e que, se caso tudo aquilo fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Por outro lado, ao mesmo tempo, estava acusando a Deus de comprar a fidelidade de Jó com bênçãos. Então, o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo que possuía, exceto em sua vida. Jó, capítulo 1, versículo 12. Neste momento, vemos como Satanás pode influenciar pessoas para fazer o mal, praticar roubos e assassinatos. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados e seus servos foram mortos ao fio da espada, atacado por ladrões. Jó, capítulo 1, versículo 13 ao 17. Como se não bastasse tudo isso, seus filhos, que estavam todos reunidos na casa do seu primogênito, morreram, quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Neste momento, vemos Satanás influenciando as forças da natureza para causar tragédias. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. A doença de Jó. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram perante Deus e no meio deles estava Satanás. Novamente, o Senhor perguntou a ele sobre Jó e dessa vez Satanás afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Jó 2, no versículo 1 ao 6. Agora, vemos como Satanás pode causar doenças na vida de uma pessoa. Assim, Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível sabermos que tipo de doença castigou Jó. Alguns estudiosos sugerem a elefantíase, eritema e varíola. A
grande dificuldade em determinar o tipo da doença se dá pelo fato de que a descrição dos sintomas é apresentada em um texto poético. Seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó 2, versículo 7. Apesar essa descrição poder representar apenas um estágio da doença, a Bíblia também nos diz que Jó usava cacos para poder se raspar. O comportamento da mulher de Jó. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e amaldiçoar a Deus. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus e fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. A resposta de Jó para sua mulher foi que a de que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal, sem com isto ser injusto. Devemos sempre observar que, apesar das palavras de Jó, pensando que o mal vinha de Deus, é primordial saber que todo o mal vinha da parte de Satanás e não de Deus. Os amigos de Jó. Segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo. A situação de Jó era tão complicada e, num primeiro momento, seus amigos não o reconheceram de longe. Então, eles se compadeceram e choraram, rasgaram cada um o seu manto e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites, sem dizer uma única palavra. Tamanho era o sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó capítulo 3, iniciou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos. Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com o raciocínio de causa e efeito, onde basicamente acusaram Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Assim, em outras palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles o exortaram a se arrepender. Nos discursos dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Jó, capítulo 4, versículo 31. Após as acusações dos amigos de Jó e de sua tentativa de justificar-se, um jovem chamado Eliú, nome comum aos hebreus, chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento. Jó 32:37. De modo que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz. Deus responde a Jó. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, no meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse sua ignorância. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó 42, versículo 2. Deus é o Senhor de tudo. Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Então, o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem holocausto.
e que pela oração de Jó, eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. Jó 42, versículos 7 ao 9. Deus restaura Jó. A Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo que antes havia possuído. Assim, Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Gemina, Késia e Querem Apuque, e foram as mais formosas mulheres em todo o Oriente. Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até sua 4ª geração. Jó 42, versículo 16. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Tiago 5:11. 10 lições que aprendemos com a história de Jó na Bíblia. A história de Jó na Bíblia apresenta muitas lições que podemos aplicar em nossas vidas. A seguir, veremos as principais lições que a história de Jó nos ensina. Primeiro, coisas ruins acontecem com pessoas boas. O livro de Jó, iniciando no 1º versículo, nos apresenta Jó como um homem íntegro e justo, que reverenciava a Deus e evitava o mal. No entanto, apesar de sua retidão, sua vida se desmoronou. O sofrimento de Jó não resultou de sua maldade, mas sim de sua firme devoção a Deus, como declarado em Jó 1, versículo 8. Porém, devemos lembrar que o sofrimento de Jó não foi causado por Deus, mas por Satanás, pois ele não pode aceitar que alguém possa ter um amor verdadeiro para com o Senhor, se não for movido por interesse. De fato, Satanás deve estar muito contente com os cristãos dos dias atuais, pois, em sua maioria, só servem a Deus pelas bênçãos que recebem. Se essas faltarem, abandonam sua fé e o seu Deus. Porém, Jó não era assim. 2. Mesmo em tempos de adversidade, é essencial manter a fé em Deus. Um dos exemplos mais notáveis de confiança que encontramos na Bíblia está no capítulo 13 do livro de Jó, onde ele proclama: mesmo que ele me tire a vida, ainda assim, nele depositarei minha esperança. Jó 13:15. Nada pode privar você de sua alegria e paz quando sua esperança está ancorada em Deus. Portanto, nunca deixe de acreditar nele. 3. Nossos amigos podem nos decepcionar em meio à nossa miséria, mas Deus nunca o fará. Os amigos dele o colocaram como culpado de sua situação, e Jó expressou seu descontentamento em relação a isso, dizendo: vocês são consoladores miseráveis. Jó 16:2. Jó então diz: eu sei que meu Redentor vive e que no final ele se levantará sobre a terra, e depois de minha pele ter sido consumida, ainda em minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei com os meus próprios olhos. Meus olhos o contemplarão e não outro. Meu coração desfalece dentro de mim. Jó 19:25 ao 27. Nossos amigos podem nos deixar um dia, mas nós confiamos que Deus sempre estará ao nosso lado. E porque Ele vive, podemos crer no amanhã. 4. Mesmo em meio ao silêncio de Deus, devemos confiar. Jó enfrentou o desafio constante do silêncio de Deus em meio ao seu sofrimento. Mais de 25 vezes ele se perguntou: por quê? E incessantemente ansiava pela oportunidade de apresentar seu caso diante de Deus, mas ele nunca obteve uma resposta direta. Ainda assim, decidiu continuar confiando. Isso nos mostra que, mesmo sem entender, devemos manter a nossa fé. 5. A sabedoria emerge do temor a Deus e da rejeição do mal.
A humildade desempenha um papel fundamental nesse processo. O orgulho pode ser um obstáculo para seguir os caminhos sábios do Senhor. Quando o orgulho se infiltra, ele nubla nossa visão e, antes que percebamos, nos desvia para o caminho errado. Jó nos esclarece isso quando diz: certamente o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria, e afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Jó 28:28. Aprenda os caminhos da humildade. Aliada ao temor do Senhor, que a vitória chegará. Guardem nos seus corações as palavras do Senhor que diz: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e adiante da honra caminha a humildade. Provérbios 18:12. 6. Deus está ao nosso lado durante as tempestades da vida. O Senhor é nosso amoroso pastor e nunca nos abandona. Ele nos acompanha através dos vales escuros. Quando estamos exaustos, Ele restaura nossa alma. Quando nos perdemos, Ele nos guia no caminho da retidão. Em momentos de medo, Ele nos dá coragem, e quando sofremos, Ele nos consola. O nosso Deus é o Deus que enfrenta as tempestades ao nosso lado. É muito interessante como vemos na vida de Jó Deus cumprir o Salmo 23. Jó passa pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está com ele. Quando não tinha ninguém que o consolasse, o Senhor foi seu consolo. Ele foi honrado na presença dos adversários e no final o Senhor não deixou-lhe faltar nada. 7. O Deus soberano está no controle. O Senhor é o arquiteto do universo. Sua onipotência é inabalável. O primeiro capítulo do livro de Jó ilustra que não houve nada na vida de Jó que não tenha sido permitido por Deus. Cada página das Escrituras testemunha a soberania de Deus. Desde a narrativa da criação em Gênesis até a visão do retorno de Cristo em Apocalipse, nosso Deus exerce total controle sobre todas as coisas. 8. Ao errar, devemos ser humildes e pedir perdão. Deus acolhe um coração humilde e arrependido. No livro de Jó, no capítulo 42, vemos Jó se rendendo a Deus e se arrependendo profundamente de questioná-lo. Jó reconheceu que Deus é o Criador e ele simplesmente sua criação. Ele declarou humildemente: eu me desprezo e me arrependo no pó e nas cinzas. Jó 42, versículo 6. 9. Devemos parar de julgar as pessoas, culpando-as pelas desgraças. Os amigos de Jó não apenas deixaram de demonstrar apoio amoroso a Jó, mas também ofereceram conselhos equivocados, baseados em mal-entendidos sobre Deus. Aprendemos com isso que, se o nosso amigo está sofrendo, devemos oferecer apoio e consolo, não palavras que causarão dor maior ainda. Infelizmente, as pessoas, em vez de apoio, colocam ainda fardos mais pesados. Quando alguém está sofrendo, precisa de uma mão amiga, de um abraço e não de palavras de acusações. 10. Após o perdão, vêm as bênçãos. No capítulo 42 de Jó, após Jó oferecer uma oração por seus amigos, Deus restaurou sua sorte e o abençoou mais do que antes. Esta conexão é notável. Jó perdoou seus amigos antes de saber o quanto seria abençoado. Sua oração por seus amigos desencadeou bênçãos divinas. A Bíblia nos diz: o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que os primeiros. Jó 42:12. A moral da história de Jó é que, mesmo quando enfrentamos dificuldades e desafios, devemos manter nossa fé em Deus e confiar em sua infinita sabedoria e misericórdia. Jó é um exemplo de uma pessoa que, apesar de ter perdido tudo que tinha e ter sofrido tremendamente, foi fiel a Deus e confiou nele mais do que tudo. No final da história, Deus restaura a vida de Jó e lhe dá o dobro do que ele havia perdido, como um sinal de recompensa por sua fidelidade e justiça. Percebemos também que o sofrimento não é necessariamente um castigo divino. Pode ser um teste de nossa fé, de nossa capacidade de
perseverar. Costumamos dizer que Jó foi provado por Deus. Não é verdade. A verdade é que Deus já sabia quem era Jó. Satanás foi quem acusou e quis provar que estava certo. E Jó era apenas um interesseiro. Isto nos mostra quem é nosso verdadeiro inimigo e contra quem lutamos, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deus sabe quem é você, sempre soube. Satanás é quem sempre vai tentar de tudo para que você perca sua confiança em Deus. Porém, Deus sempre acreditará na sua fidelidade. Esta é uma história de dor, sofrimento, mas também de restauração e fidelidade. Se você gostou, não esqueça de compartilhar com outras pessoas, pois elas podem estar sofrendo sem saber que o Senhor pode restaurar a vida delas e que o sofrimento delas não vem de Deus. Deixe também o seu like e se inscreva no canal. Ative o sino das notificações para receber mais estudos que vão edificar a sua fé. Deixe um comentário se esse estudo te abençoou e sobre qual tema ou personagem você gostaria que fizéssemos um estudo. Sua opinião é muito importante para nós e nos guiará nos próximos estudos. Que o Senhor te ilumine e te faça feliz. Até a próxima.